propostas de cura de doenças através da sexualidade. Mas a gente não pode estar reduzindo essa questão do desenvolvimento da capacidade da pessoa sentir prazer com sexualidade. Sim, o prazer sexual e os prazeres dos sentidos, eles determinam saúde e doença. Então existe um processo de refinamento de como você vivencia o prazer. Entende? Esse processo é um processo que passa por um tipo de educação. A capacidade de sentir prazer, ela pode ser construída e refinada. A experiência plena do humano, ela passa por uma experiência de prazer pleno. E aí, nesse caso, a sexualidade tem um papel importante. Olá, bem-vindos a mais um Pílulas de Plenitude. Tudo que você sempre quis saber sobre plenitude, mas não tinha a quem perguntar. Eu sou o Pedro Mazilo, estou aqui com o Eduardo Alexander, idealizador do projeto As 5 Plenitudes, e aqui nós vamos discutir, debater e responder dúvidas e perguntas das pessoas que nos mandam. Então, Dudu, eu tenho aqui já uma pergunta. Em um dos vídeos, você disse que uma das plenitudes é a plenitude do prazer. Seria uma plenitude de qualquer prazer ou algum prazer específico? Boa pergunta para ampliar nossos conhecimentos, né? Que prazer é esse? Que prazer é esse? Vamos começar com a questão da possibilidade de sentir prazer, né? Se você pegar pela medicina chinesa, por exemplo, eles tinham um nomezinho que se chamava Jing, né? Que hoje se traduz ou se usa muito como energia sexual. Então, é claro que tem alguma referência em relação à sexualidade. Prazer orgástico. Um prazer orgástico, como sendo talvez um prazer de intensidade superior aos outros prazeres. Então, existe essa referência, existe uma relação com a sexualidade, mas não pode ser reduzido a isso. Existe uma relação da sexualidade com a saúde na medicina chinesa, né? Existe. Muito forte, né? Muito grande. Bastante forte na medicina chinesa. Inclusive, eles tinham antigamente propostas de cura de doenças através da sexualidade. Mas a gente não pode estar reduzindo essa questão do desenvolvimento da capacidade da pessoa sentir prazer com sexualidade. Tá? Então, esse é um ponto, é o ponto de partida. Se existe um blissfulness, que seria a palavra em inglês que a gente usou, né, que seria a plenitude do prazer, ela é dependente do acúmulo desse tipo de energia, que também se manifesta na sexualidade, mas se manifesta em outros tipos de prazeres, em todos os prazeres dos sentidos. Então, o Jing seria uma substância que você acumula, uma substância energética que você acumula, que pode proporcionar mais prazer, não apenas na sexualidade, mas em qualquer prazer dos sentidos, eu diria, pelo menos prazer dos sentidos. A questão é que essa é a mesma substância que participa da capacidade do seu corpo se regenerar. E ela é a mesma substância que está relacionada à sua longevidade. Então o prazer, ele não é um fim em si mesmo, ele acaba sendo um termômetro do quanto dessa substância você tem. Tá? Esse é um ponto. Entendi. Então você pensar que existe uma substância que ela é possível de ser construída usando os métodos vitalistas, que vão ter como base lá as práticas de respiração, o uso de substâncias como ervas que constroem essas coisas, o uso de dietas, como por exemplo citaram em outro vídeo, a acupuntura poderia ajudar nisso, e várias outras práticas que a gente vai estar falando durante os nossos cursos, né? Então, mas tem que ter em mente essa ideia, é uma substância que ela vai sendo construída, ela não está reduzida ao prazer sexual, ela se relaciona com todo tipo de prazer e mais, ela se relaciona com longevidade, ela se relaciona com a capacidade de regeneração, entende? Então a gente cultiva isto, esse é um ponto. Agora, o outro ponto, se você pegar, por exemplo, a medicina ayurvédica, né, dentro da cultura indiana, eles tinham aquele deus chamado Kama, que era o deus do prazer, e que teve um livro escrito, né, que é o Kama Sutra, que é um livro famoso, que basicamente é a ideia de
que sim, o prazer sexual e os prazeres dos sentidos, eles determinam saúde e doença. Então existe um processo de refinamento de como você vivencia o prazer. Entende? E esse processo é um processo que passa por um tipo de educação, né? Assim, isso é muito difícil para a nossa cultura compreender. A gente acha que prazer sexual é uma coisa que é dada pelo instinto. Primeiro que não tem nem que ser cultivado, né? Não tem que ser olhado, é uma coisa que está ali e acontece. Muito menos refinado. Então não era essa a percepção das medicinas vitalistas do mundo. A capacidade de sentir prazer, ela pode ser construída e refinada. Ela traz saúde, né? E traz, quanto mais construída e quanto mais refinada, mais saúde mais ela vai ser um determinante de saúde, entende? Então esse ponto é um ponto chave. E então, desse ponto chave, a gente chega nessa ideia da plenitude do prazer, que é sim uma plenitude da experiência, e estaria muito mais como esse Deus que os indianos trazem, né? Que a experiência plena do humano, ela passa por uma experiência de prazer pleno. E aí, nesse caso, a sexualidade tem um papel importante. Entendi. Bom, então tá aí a resposta para essa pergunta. Todos os prazeres da vida trazem saúde. Obrigado por assistir mais um Pílulas de Plenitude e até a próxima.